discernir quem é um falso profeta. O que Jesus diz realmente sobre isso? Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou o João Caldi Rufino, professor na Faculdade de Teologia e idealizador do Bíblia Play, uma escola de estudos bíblicos online. E nesse vídeo eu vou te apresentar um texto no qual Jesus, o verdadeiro mestre, ele mesmo fala sobre os falsos profetas. Você quer aprender com Jesus a fazer esse discernimento tão importante? Então fica comigo até o final desse vídeo. E antes de começar, já quero te pedir, curta o vídeo, comente aqui embaixo, por exemplo, de onde você está me assistindo e como é que esse vídeo fala ao teu coração. E aproveite também para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações. O texto que nós vamos estudar hoje aqui é Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. E nós vamos fazer isso de maneira muito profunda. Eu vou ler o texto e vou trabalhar aquilo que ele contém aqui com você, ok? Mas antes é preciso fazermos uma elucidação. Qual é o contexto literário no qual esse texto se encontra? Nós estamos aqui num conjunto que é conhecido como Sermão da Montanha. Esse conjunto é o maior discurso de Jesus presente dentro de todos os evangelhos como uma pregação. Jesus o inicia no capítulo 5 de Mateus, continua pelo capítulo 6 e vai terminar lá no capítulo 7. São 3 capítulos e a plateia para a qual Jesus se dirige é justamente a plateia dos seus discípulos. Existiam algumas multidões lá também, como nos é atestado no capítulo 5, versículo 1 e nos últimos versículos do Sermão da Montanha. Porém, o discurso ele é dirigido aos discípulos. Isso é muito importante e isso faz com que o texto ganhe uma relevância grandiosa. Mas vamos ao texto então. No versículo 15, Jesus diz assim: acautelai-vos. Esse é um verbo que na língua grega tem o sentido de tomar cuidado, de se guardar, de ficar atento, e isso é muito importante. Ganha, portanto, esse mesmo versículo uma profundidade maior. Agora, outro detalhe aqui, ele está no imperativo, e o imperativo trata-se de uma ordem. É uma ordem de Jesus dada aos seus discípulos. E é para ter cautela com o quê? Com os falsos profetas. Ter cautela com os falsos profetas é um ensinamento que já estava presente no Antigo Testamento. Só para você ter uma ideia, nós temos isso em Deuteronômio capítulo 13, nós temos isso em Jeremias capítulo 23, versículo 16, onde inclusive é dito assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, e o texto vai então continuar dizendo, e não as palavras do Senhor. Olha que detalhe interessante, o profeta já alerta. Jesus está fazendo um alerta que já está presente no Antigo Testamento. Mas também no Novo Testamento, Jesus, no mesmo Evangelho de Mateus, preocupado com os seus seguidores, vai dizer no capítulo 24, versículo 11 assim: levantar-se-ão, falando então do plano escatológico, do futuro, muitos falsos profetas enganarão a muitos. Olha só o que Jesus está dizendo aqui. E é importante também fazermos a ligação desse tema com outros textos do Novo Testamento, porque isso mostra que já era uma preocupação antiga da comunidade cristã, dos seguidores de Jesus, fazer esse discernimento. A segunda carta de Pedro, no capítulo 2, o versículo 1, diz assim: assim como no meio do povo surgirão, diz o texto, falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias
destruidoras. Uau, olha que forte isso. Então, Jesus está fazendo uma advertência a respeito desses falsos profetas. Agora, quem são eles? De verdade, nós precisamos compreender agora onde o versículo 15 até o 20, onde esse conjunto está inserido no todo, para entender quem são esses profetas. E quando eu falo no todo aqui, eu estou falando justamente do conjunto do Sermão da Montanha. Então ele se encontra no final do sermão e dos versículos 13 e 14, versículos que vêm antes da nossa passagem, Jesus faz um ensinamento crucial, que vai revelar o conteúdo da mensagem desses falsos profetas. Jesus diz assim no versículo 13: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Presta atenção nisso. E aí, na continuidade, no versículo 14, Jesus diz assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos o que a encontram. Opa! Jesus está dizendo aqui que larga é a porta que conduz para a perdição. O que ele quer dizer com isso? Que qualquer mensagem ou espiritualidade ou modo de viver que se diz cristão não é um modo da porta larga, da facilidade. Isso aqui é muito importante para a gente entender. Os falsos profetas são aqueles que pregam um segmento a Jesus, pautados numa religião das facilidades. Então, aquele que prega dizendo que todos os problemas, quando você se torna cristão ou quando você é fiel a Deus, todos os problemas vão acabar, isso aí é a porta larga. Isso é a mensagem de um falso profeta. Olha que dado importante eu estou trazendo para você. Se você já ouviu pregações pseudo-cristãs que falam, não é? Tudo vai dar certo, todos os problemas vão acabar. Esse discurso de um evangelho das facilidades ou de problemas resolvidos, de uma vida 100% maravilhosa, ainda aqui nesse mundo, cuidado, porque isso é falsa profecia. Agora, é importante também que nós tenhamos clareza que o texto subsequente, o texto do versículo 21 até o versículo 23, que vem depois da perícope que nós vamos estudar aqui nuclearmente, também traz informações a respeito de quem é esse falso profeta. O texto diz assim no versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Opa! Jesus está alertando aqui. Nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, e atente-se para o fato de que 2 vezes aqui é utilizada a palavra Senhor, o que pode designar intensidade apaixonada. Assim como quando Deus chamou Moisés lá na sarça ardente, no capítulo 3 do livro do Êxodo, usou 2 vezes o nome dele, Moisés, Moisés. Assim como em 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1, Deus chamou Samuel, Samuel, usou o seu nome 2 vezes. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, com intensidade, com paixão, é verdadeiro profeta. Entrará no reino dos céus. Isso significa muito. Não basta apenas uma estética para garantir que a pessoa é realmente pertencente ao reino dos céus. Olha o que o texto está te ensinando aqui, está me ensinando nesse momento. Porque por aí nós vemos muitos pregadores, não é? Anunciadores, entre aspas, do evangelho, que usam apaixonadamente, falam apaixonadamente. Isso não é a garantia de verdadeira profecia. E aí o texto continua no versículo 22 do capítulo 7 de Mateus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios,
e em teu nome não fizemos muitos milagres? Opa, aqui Jesus diz que lá, no fim dos tempos, no momento do julgamento, muitos novamente vão clamar e dizer apaixonadamente, Senhor, Senhor. E vão dizer, ora, não profetizamos, não expelimos demônios, não fizemos milagres? Opa, o falso profeta, ele também pode realizar milagres. O falso profeta também expulsa demônios. O falso profeta também, ele pode profetizar em nome do Senhor. Isso, portanto, não é garantia de mensagem verdadeira. E esse detalhe é muito importante porque muitas pessoas acabam dizendo assim, ok, professor, mas lá acontecem milagres, lá acontecem profecias, lá demônios são expelidos, então isso é a garantia. Deixa eu dizer, a manifestação dos dons espirituais não é a garantia de verdade, não é a garantia de mensagem real oriunda de Deus. Então muitos ainda perguntam assim, mas professor, por que que isso acontece? Existe um princípio em Deuteronômio, capítulo 13, no versículo 4, quando Deus está falando a Moisés para transmitir ao povo que o povo deveria ter discernimento em relação aos falsos profetas, e lá é dito assim, tu, Israel, não ouvirás as palavras desse falso profeta ou desse visionário, porque o Senhor vosso Deus vos põe à prova para ver se o amais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. O que está aqui nesse princípio das Escrituras na Torá? Que falsos profetas surgirão e Deus mesmo vai permitir que eles surjam no meio do seu povo para provar a fé do seu povo. Gente, isso aqui é algo muito importante. Então Deus permite. E aí nós lembramos daquele texto no qual Jesus fala a respeito do joio e do trigo que crescem juntos e que é só no final onde haverá a separação. Então é um princípio das Escrituras, pautado nessa ideia da liberdade humana. Deus vai permitir que o seu povo tenha no seu meio falsos profetas para que o povo seja provado. E aqui parece, Deus então é ruim, Deus aqui é mau, como é que é isso? Não, aqui trata-se de um Deus que educa. E a educação muitas vezes tem que passar por dificuldades. Então esse é o dado colocado aqui. Então, o manifestar dos dons, a expulsão de demônios, os milagres, as profecias, as revelações, nada disso é garantia de que aquela pessoa que está vivenciando isso seja um verdadeiro profeta. Tem que tomar muito cuidado, então, com isso. E aí o texto no versículo 23 do capítulo 7 diz assim, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Jesus vai dizer a esses que fizeram milagres, expulsaram demônios, que profetizaram em seu nome, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então aqui vem o discernimento concreto. Veja, a pessoa pode, em nome de Jesus, expulsar demônios, pode, em nome de Jesus, proclamar milagres, em nome de Jesus ela pode profetizar. Se ela não viver de acordo com a vontade de Deus, ela é um falso profeta. Esse é o grande ponto que está aqui. E aí então o texto diz, os que praticai a iniquidade, esses não são profetas de verdade. E a palavra iniquidade que aparece aqui na língua grega é a palavra anomia. E anomia, que é traduzido por maldade, por transgressão, anomia, é uma palavra grega usada já no Antigo Testamento grego para, muitas vezes, 59 vezes, ser a tradução da palavra hebraica aon. E a primeira ocorrência dessa palavra está lá em Gênesis capítulo 19, versículo 15, que é o momento seguinte. Diz assim o texto, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te,
toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Aqui é a palavra aon, que é hebraica, e na versão grega é a palavra nomia. Aqui está se falando a respeito das práticas de Sodoma e Gomorra. Ou seja, aquele que profetiza, aquele que expele demônios, aquele que faz milagres em nome do Senhor, mas vive como os cidadãos de Sodoma e Gomorra, esses são falsos profetas. Uau! A esses o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim. Daí então, Jesus aqui no capítulo 7, a partir do versículo 15, ele continua o ensinamento. Agora que nós entendemos quem são esses falsos profetas, ele vai falar a respeito de como esses falsos profetas se apresentam. Ele diz: se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Vamos lá. A palavra usada aqui, se apresentar, ela é uma palavra importante, tá, gente? Ela é uma palavra importante porque trata-se de uma palavra grega que é o verbo erhomai, que significa vir, ir também em alguns casos. Aqui a ideia é se aproximar. O falso profeta, ele se aproxima. E esse ato dele se aproximar não é uma aproximação de qualquer forma, não, mas é uma aproximação na qual ele se disfarça, ele se veste, ele usa algo para enganar, ele se veste como uma ovelha. Agora que nós precisamos entender, a imagem da ovelha é uma imagem inofensiva e ela precisa ser entendida à luz do Antigo Testamento, à medida em que lá no Antigo Testamento, ovelha diz respeito a membro do rebanho de Deus. O Senhor é visto como pastor, as ovelhas como seu povo. Nesse caso, o texto está dizendo que o falso profeta, ele vai se disfarçar como um membro do povo de Deus. Como um membro do povo de Deus. Nesse sentido, ele vai se colocar como um do povo do Senhor. Então ele conhece a linguagem, ele fala do jeito que parece que ele pertence a Deus de verdade, ele usa expressões e jargões do cotidiano de um crente em Deus. O falso profeta, ele aparenta ser alguém que é do meio do povo. Esse é um detalhe que você precisa se atentar. E aí é muito interessante porque quando nós olhamos para o texto já agora de Apocalipse, quando lá se fala da figura do grande falso profeta, em Apocalipse 19, 20 é dito que o falso profeta com sinais seduziu a muitos. Então, ele parece ser alguém ungido realmente por Deus. Ele parece ser alguém que tem uma pregação sedutora. O falso profeta não tem uma pregação ruim, ele tem uma pregação sedutora. Ele realiza sinais, prodígios, milagres, mas não vive de acordo com a vontade de Deus. Tá claro isso? E aí, por dentro, ele é um lobo roubador. Agora, é interessante perceber essa imagem porque na Bíblia, o lobo ele vai ser entendido como um animal extremamente violento. E existem alguns textos nos quais o lobo é tratado de uma maneira a ampliar o nosso entendimento sobre os falsos profetas. Ezequiel, capítulo 22, versículo 27, diz assim: os seus príncipes no meio dela são como lobos. Quem são esses príncipes? Os dirigentes do povo judeu. Ezequiel está fazendo uma denúncia a eles. E diz assim: lobos que arrebatam a presa. Para quê? Para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Opa! Falso profeta é aquele que quer usar as ovelhas apenas para um lucro desonesto.
levar as pessoas a uma falsa experiência de serem conduzidas por Deus mediante esse falso profeta, mas no final das contas serão presas a serem devoradas apenas como fonte de lucro para esses falsos profetas. E aí então, Jesus no versículo 16 ele vai dizer assim: pelos seus frutos os conhecereis. E essa expressão vai se repetir de novo no versículo 20. Então trata-se de uma expressão muito importante. E Jesus quer dizer o quê? Que o verdadeiro profeta dá frutos bons e o mau profeta dá frutos maus. Esse é o grande detalhe aqui do texto que nós estamos estudando. O discernimento para você entender quem é falso ou verdadeiro profeta são os frutos. E os frutos, nesse sentido, frutos de vivência da justiça de Deus, da palavra de Deus. Percebe aqui? Esse é o grande ponto. Para você realmente discernir quem é um verdadeiro profeta, você tem que conhecer os frutos. Mas os frutos, já vimos, não são milagres. Os frutos nós já vimos, não é expulsão de demônios. Os frutos nós já vimos, não é apenas profetizar. E nós poderíamos dizer, não é só ter uma estética apaixonada. Os frutos nem sequer dizem respeito às multidões que essas pessoas elas reúnem. Os frutos têm a ver com a fidelidade a Deus. No seu dia a dia, no mais profundo do seu ser. E aí é interessante que aqui a imagem usada é a imagem das árvores. E no Antigo Testamento aparecem várias vezes comparações dos seres humanos como árvores, sobretudo na literatura de sabedoria, na literatura sapiencial. Veja o Salmo 1, por exemplo. O Salmo 1 fala a respeito do homem justo e diz que ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem jamais murchará, tudo o que ele empreende prospera. Então aqui o texto está comparando o ser humano com uma árvore. Mas a árvore má, ela será cortada e ela será lançada ao fogo. Olha que dado interessante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então você, como um cristão de verdade, você precisa entender que é preciso fazer discernimento sim de quem é falso e verdadeiro profeta. Jesus aqui alertou a gente a como fazer esse discernimento observando os seus frutos, não apenas as aparências, não apenas palavras e milagres, mas de acordo com a fidelidade daquela pessoa na sua prática cotidiana à vontade de Deus. O verdadeiro profeta é esse que faz a vontade de Deus na sua vida concreta. E aí, como é que esse texto falou ao seu coração? O que você aprendeu com esse estudo bíblico de hoje aqui? Então comenta aqui embaixo, deixa sua curtida no vídeo e fica com Deus até o nosso próximo vídeo. Valeu!